Semana passada minha mãe cortou meu cabelo pra mim. Eu precisava de uma dessa aqui, ó, pra dar um jeito nessa franja, sabe? Deixar o negócio mais bonito. Tá curtinho o cabelo então, Manu? Tá, meu filho, eu arrependi. Ah, que arrependeu? Cabelo cresce, na hora que acabar a quarentena vai demorar tanto tempo ainda, que quando você sair de casa de novo já vai estar grandão, relaxa. Ô, moçada, seguinte, deixa, deixa eu só concluir essa, deixa eu só concluir esse capítulo. Falta só um pedacinho da questão da guerra do Napoleão para a gente entrar na outra atividade, pode ser? Falta só um pouquinho. Que vai ser fundamental para vocês entenderem isso, na verdade, até mais adiante. Seguinte, olha só. O Napoleão, ele começa a disputar o poder principalmente contra a Inglaterra, correto? Mas, ao mesmo tempo, o que o Napoleão está trazendo de inovação é levar as ideias da Revolução Francesa para um número cada vez maior e mais longe da Europa. Ou seja, ele expande as ideias da Revolução Francesa. Ele expande a ideia de igualdade, né? É um movimento que ele inicia que vai influenciar o restante da Europa inteira. O problema é que o Napoleão faz isso utilizando principalmente a força, né? Ou seja, ele vai para a guerra, certo? E ele começa a atacar todos os países absolutistas, principalmente os países que não respeitam o bloqueio continental, certo? Tá. Dito isso, qual é a sacada? Ele vai invadir a Espanha, primeiro país que ele toma ali que não respeita o bloqueio. Ele invade a Espanha, mata o rei espanhol, certo? Porque o rei espanhol não obedeceu às regras dele. Invade Portugal. O rei de Portugal foge, vem para o Brasil e a gente vai estudar isso ainda, ok? Tem toda uma mudança, toda uma inovação aí do Napoleão, da família real quando eles vêm aqui para o Brasil. E o último país que o Napoleão ataca é a Rússia. E qual é o problema da Rússia? A Rússia ela tem um exército fraquíssimo, certo? É um exército de muita gente, mas o exército é fraco. Ele tem muito soldado, mas os soldados são bem ruinzinhos. Só que a Rússia, galera, ela tem um ponto positivo, que o país ele é muito grande. A Rússia é gigante, 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 gigante. E aí tem um outro detalhe, certo? Fundamental para vocês sacarem a derrota do Napoleão. Vocês sabem me dizer qual é o maior... Peraí, deixa os colegas acabarem de entrar, só um minuto. Vocês sabem me dizer qual é o maior ponto positivo do território russo e que vai ser o responsável pela derrota do Napoleão Bonaparte quando o Napoleão tentar tomar a capital Moscou? Você sabe me dizer qual é a estratégia que a Rússia utiliza? Ninguém nunca ouviram falar. Uai, a Rússia é muito grande, então tem muito mais gente do que Napoleão. Então, assim, Ô, é uma boa Giovana, ideia e eu tinha para comentado todo isso antes mundo. de você chegar. A Rússia ela tem um exército muito numeroso, ela tem muito soldado, mas o soldado russo ele é mal treinado, ele não tem arma, tem muito pouco instrução, ou seja, o exército do Napoleão é devastador, o exército do Napoleão é imparável. E mesmo assim, a Rússia consegue ganhar
a batalha sem usar exército. Eu acho que o melhor é o elemento surpresa. Eles pegam um punhadinho de gente maior do que o Napoleão e vai tudo uma vez. Nesse caso, é uma boa estratégia, mas não é essa. Ninguém vai tentar chutar mais nada? Batalha de rima. Mentira. Não Manda, vai Stephanie, vai, qual é? Batalha de rima. Mentira. Não aceita isso. Não aceita. Vai morrer, vai matar. Presta atenção. Se liga. Eu acho que eles vão embora, tipo assim, esconde todo mundo e deixa Napoleão morrer de frio. Pronto. Galera, a Rússia, ela vai sofrer 2 grandes ataques na sua história, certo? Por 2 vezes, 2 exércitos que querem dominar a Europa tentam atacar a Rússia. Os 2 são derrotados pelo mesmo elemento. O primeiro deles é o Napoleão Bonaparte e o segundo, que vocês só vão estudar comigo o ano que vem, certo? Que é o exército nazista do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nos 2 casos, a Rússia usa na guerra a sua principal arma, que é o frio, certo? De todo o planeta, a Rússia é um dos países mais gelados do mundo, sacou? E qual é a grande estratégia que os russos utilizam? Eles sabem que eles têm um exército fraco, eles sabem que o exército do Napoleão é muito superior. A mesma coisa vai acontecer com Hitler na Segunda Guerra Mundial. E antes de chegar em Moscou, antes de chegar na capital, o que os russos fazem? Eles vão destruindo o próprio russo, olha a estratégia deles. Eles vão destruindo a plantação do próprio país, eles vão destruindo as casas, eles vão destruindo as estradas, destrói ponte. Para quê? Para atrasar a chegada desses invasores, para ir dificultando o avanço desses invasores. Para quê? Para gastar tempo. Na hora que o inverno chega, o inverno na Rússia, galera, vocês estão lembrados aí umas 2 semanas atrás que fez uma frente fria? Estão lembrados da frente fria que rolou? Gelado, né? Passaram frio aí ou não? Só aqui em casa? Só eu, né? Ótimo, tá. Jesus, rolou uma frente fria. Eu pus umas 3 meias coberta. Ô Giovana, você sabe quantos graus estava fazendo aqui na região? Naquele dia frio. Estava fazendo 5, 6 graus. Certo? Certo. Beleza. Quando o exército do Napoleão está tentando invadir a Rússia e na hora que ele pega o inverno russo, presta atenção, ó, Ana Vitória, tá aí? Cadê? Helder, tá me ouvindo? Presta atenção. Eu tô aqui. Gabi, Rafa, Juliana. Quem é Juliana? É a Ana Júlia. Ah, tá. Ana Júlia, presta atenção. Kathleen, Manu de cabelo curtinho. Deixa eu ver quem mais tá aí. Vamos ver se os boca aberta estão aí, ó. Marco Túlio, Micaela. Micaela tá voando nas minhas provas. Certo? Rafa, Sabrina, presta atenção. Presta atenção. Galera, fez 6 graus. Certo? E a gente estava tudo invernado, embaixo de coberta. Eu entrava nas lives, tinha aluno que só via o olhinho aqui, o resto era tudo edredom. Sabrina, olha lá, ó, Sofia, Stephanie já falou que tá aí, ó. Vitão, presta atenção. Maria Clara, quando o exército do Napoleão tenta invadir a Rússia e os russos atrasam, colocam fogo no campo, destrói cidade, o próprio russo destruindo a sua própria casa. Para quê? Para a hora que o inverno chegar, o exército do Napoleão não tem comida, não tem abrigo, é tão difícil eles voltarem, eles recuarem, que eles têm que esperar o inverno passar aonde eles estiverem.
Só que se esperar o inverno passar sem abrigo, certo? Um exército imenso é prejuízo. Galera, o inverno da Rússia fez menos 40 graus. Menos 40. Deus amado. Certo? E aí, o soldado, presta atenção, o soldado do Napoleão, quando ele invadiu a Rússia, lembrando que não tem caminhão, não tem avião, não tem trem rápido, nada. Tudo era feito no cavalo ou a pé. Certo? Os pobres dos cavalos que ficam aguentando frio. Não, todo mundo. Os soldados, como ele está indo invadir, atacar a Rússia no verão, ele precisa levar roupa de frio? Não leva. Por quê? Porque ele acha que vai chegar lá, vai ganhar rapidinho, 2, 3 meses ganhou a luta, ganhou a guerra, volta para casa de boa. Passa tempo. Então, um soldado, quando ele está lá no meio do inverno, ele tem um agasalho só. Sacou? Os grandes generais, estão vendo a foto aí do inverno, ó, os grandes militares do exército do Napoleão têm um casacão. Qual página? 137, tem uma foto aí, ó. Obrigada. Uma pintura, só para vocês entenderem. E na hora que o inverno chega, destrói o exército do Napoleão. Mata quase todo mundo. E aí, qual a jogada? Pra você ver, deixar o inimigo morrer no frio. Giovanna, essa foi a estratégia que os russos usaram por 2 vezes. Depois eles vão fazer a mesma coisa com o exército do Hitler. Vai fazer essa mesma jogada. Só que com o nazismo é ainda mais extremo o frio, certo? A ponto do veículo ele não ligava, o tanque de guerra não ligava, a arma congelava, então não dava para dar tiro, cheio das sacadas. Mas essa foi a grande estratégia dos russos, né? De usarem o território, usar a natureza a seu favor, saber utilizar isso. Depois que o exército russo perde a guerra na Rússia, ele vai ficar abalado. Ou seja, tudo que o Napoleão tinha aí de mais forte, né? Os seus bons soldados, a sua boa estratégia, como morre muita gente, o exército fica enfraquecido. E quando Napoleão mostra fraqueza, todos os seus inimigos vão se juntar e vão atacar o Napoleão. Ele é derrotado, porém, isso que é legal, olha só. Mesmo Napoleão perdendo, a gente vai estudar depois o que acontece depois do Napoleão, quando a Europa tentar voltar com o absolutismo. Eu quero que vocês grifem para mim o finalzinho, para a gente finalizar esse capítulo. O último parágrafo da 137. Ó, os ideais iluministas, primeira linha. Os ideais iluministas e revolucionários, no entanto, já haviam se espalhado pela França, de forma que o absolutismo sofreu um significativo abalo. Ô Pedro, você tem certeza que é na 137? 137. É no último parágrafo da página. Aqui, ó. Ah, tá. Obrigada. Beleza? Achou aí? Podem grifar a primeira e segunda linha até o ponto final. Para de grifar. Acompanho. O rei Luís XVIII não conseguiu governar como antes da Revolução e teve seus poderes limitados. Grifem agora, ó, até o finalzinho. Como a população já havia conhecido as práticas liberais após a Revolução, não tolerariam novamente um regime opressor e absolutista. Então, isso que é o legal para a gente finalizar esse capítulo. Isso aqui que é o bacana. Por quê? Porque o Napoleão, ele tenta expandir as ideias iluministas. Ele usa isso na guerra, esse é o problema, né? Ele usa isso na força, ele conquista e retira os reis. Só que à medida que essa ideia avança,
ele mostra para as pessoas como é muito melhor você ser livre, como é muito melhor um país que você tenha justiça. E depois que as pessoas experimentam a justiça, ninguém quer voltar a ser um país absolutista, mesmo Assim, que a os reis ideia, voltem. a Diga. ideia era boa do Napoleão, mas a execução foi terrível, coitado. Ô, Giovana, mas mesmo a execução sendo terrível, à medida que ele avança, o terceiro estado de toda a Europa, em Portugal, o povo, os comerciantes, os trabalhadores, entenderam qual é essa ideia. Opa, peraí. O rei mandava em tudo. Veio o Napoleão, tirou o rei e falou que agora o governo é de todo mundo, que todo mundo pode votar, que todo mundo tem direito. Gostei. O Napoleão foi derrotado. Certo? Perdeu. O que o rei faz? Agora eu voltei, eu sou o rei, eu sou o maioral, e vai ter o privilégio para a nobreza, vai ter o privilégio para o clero, vai voltar tudo a ser como era antes. Não. Não, 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 não. Por que não? Porque agora o povo entendeu como é muito melhor um país livre. Sacou? O povo entendeu como é mais vantajoso uma sociedade igualitária. Isso significa que a Europa não vai mais querer ter um governo absolutista. Então, mesmo Napoleão tendo perdido a guerra, a ideia que ele trouxe ficou. E essa ideia é o nosso mundo até hoje, sacou? A nossa sociedade até hoje, ela permanece seguindo essas tradições. Por mais que a teoria, né, vamos lembrar assim, porque a gente ainda não atingiu isso. A teoria fala que todo mundo é igual perante a lei, que todo mundo tem a mesma justiça. A gente está vendo aí uma série de protestos, não só nos Estados Unidos, mas espalhando pelo mundo inteiro, como é que a população mais negra ela ainda não tem o mesmo direito da população branca, como é que a população negra ela é extremamente perseguida e muito mais atacada pela polícia, muito mais atacada pela justiça. A população A mais teoria é pobre bonita. não tem os mesmos benefícios do que a população mais rica. Então, são avanços, mas ainda não atingimos o ideal, certo? Era muito pior. Ah, mas melhorou, podia ter sido muito pior. Não, mas a gente tem sempre que lutar por mais igualdade, por mais justiça, certo? Que isso significa que a gente está expandindo as ideias iluministas, sempre pensando em uma sociedade melhor. Diga. Vocês tinham pegado a tarefa dessa aula, não tinham? A atividade 4 do Em Casa, perdão, o Em Casa 4. 141, né? Tá claro isso? Beleza? Fechou? Pois bem, eu preciso, para a gente dar tempo da gente concluir a nossa apostila no prazo, eu só preciso entrar nesse capítulo hoje, certo? Porque agora a gente vai dar uma pausa em tudo isso que está acontecendo na Europa, beleza? Em toda a situação dos Estados Unidos, e a gente volta a estudar o Brasil. E por que é legal? Porque a gente vai poder observar como é que todas essas mudanças, né, que mudança? Como é que as ideias iluministas, como é que falar em liberdade, como é que ter direito, lembra que essas daí são os pensamentos iluministas, né? Como é que a revolução nos Estados Unidos, né, a independência nos Estados Unidos, a Revolução Francesa na Europa, tudo isso vai influenciar a situação do Brasil, beleza? Só que a gente precisa entender por que o Brasil muda. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Algum de vocês aqui já ouviu falar no que é considerado o mais maravilhoso dos estados do Brasil,
algo chamado de... Minas Gerais? Acho que Minas Gerais. Lógico! Conhece? Já ouviram É o falar? coração do país. Pronto. Maravilhoso. Terra do pão de queijo, que tinha que ser a comida do Brasil. Prestem atenção. Isso. Para nossa aula de hoje, certo? A gente volta a tocar nessa questão, damos uma pausa na Europa e vamos entender como é que Minas Gerais aparece pela primeira vez na história do Brasil, porque Minas Gerais não existia. Como assim não existia? Ela está aqui. O território de Minas Gerais já existia. Só que ele nunca tinha sido tido contato pelos portugueses. Somente as tribos indígenas viviam nesse território, viviam nessa região. E a partir de uma descoberta, vocês estão ligados o que vai ser descoberto aqui em Minas? Ouro. Ouro, certo? A partir do momento que o ouro for descoberto em Minas, toda a história do Brasil muda. Sacou? E é isso que a gente começa a estudar agora. Primeiro detalhe, já fica de cara. Tarefinha extra para vocês, essa é no caderno, beleza? Página 142. Ô, Giovana, por gentileza, joga no chat aí pra gente, para mim, por favor. Sim, sim. Página 142, você já pensou nisso? Ok? Virem a página na 143. Vocês estão vendo essa imagem que maravilhosa? A gente vai voltar nessa pintura, beleza? Ouro Preto. Para quem viajou comigo ano passado, que nós fomos para Tiradentes, é uma cidade muito parecida. Óbvio que Ouro Preto ela é maior, porque ela vai ser o centro dessa mineração, ou seja, é uma Tiradentes muito mais enriquecida e desenvolvida, porque ela se torna maior, muito mais poderosa, ok? Mas para quem foi em Tiradentes, elas têm características bem parecidas, né? As estradas, as casas, as igrejas, é tudo dentro do mesmo período. Canetinha de marcar e joga para 143 para mim, por favor. Por quê? A gente precisa grifar, galera, a primeira parte sobre como é que essa região do ouro foi descoberta. Quem descobriu? Por que ela aparece nesse período e não aparece antes? Tá certo? Então vamos lá. A busca pelo Eldorado no coração da colônia. Ou seja, a busca por essa riqueza e o que está levando os portugueses a desbravarem o interior do Brasil. Primeiro detalhe, ó, não sai grifando igual louco não, que esse primeiro parágrafo aí não nos é importante. Joga para o segundo parágrafo. 143, segundo parágrafo. Ó. Muitos europeus, não precisa grifar, só acompanha. Muitos europeus e colonos que viviam no Brasil, ainda que não acreditassem em lendas como é o do Eldorado, tinham planos de encontrar metais preciosos no território. Grifem só essa frase. Tinham planos de encontrar metais preciosos no território. Ponto. Afinal, os espanhóis encontraram ouro em suas colônias da América. Além disso, a doutrina mercantilista afirmava que, para ser rico, um país precisava de metal precioso. Vocês estão lembrados do ano passado, que a gente assistiu o filme... foi o ano passado? Ou foi no 6º ano? Que a gente assistiu o filme do Cusco, do imperador que vira lhama. Vocês estão lembrados desse filme? Ô Pedro, fala de novo o que é para marcar, por causa que travou aqui. Tá. Eu não sei quem perguntou. Stephanie? Stephanie.
Tá. Aham. Segundo parágrafo, ô Stephanie. Segunda linha. Tinham planos de encontrar metais preciosos no território. Só isso, por enquanto. Certo? O lance é, os espanhóis já tinham encontrado ouro no território dos incas, no território dos astecas. Então, o europeu sabia que existia ouro na América. Então, por mais que os portugueses não tenham encontrado ouro no Brasil ainda, sempre ficou aquela ideia do tipo assim, ó, a gente não explorou direito, a gente não andou direito, os espanhóis acharam, mas a gente não procurou para valer. Mas também, né, pode ser que tenha, pode ser que não. Vamos lá, segue. Tinha essa ideia. Terceiro parágrafo, não precisa grifar. Estudamos no 7º ano que após não encontrar ouro no território do Brasil, grifem isso daí para mim, ó. Foram montados engenhos de produção de açúcar bem-sucedidos, principalmente no nordeste da colônia. Pronto, grifem até aí. Ou seja, já que os portugueses não encontraram ouro no Brasil logo de cara, né, não encontraram essa riqueza imediata, qual foi a estratégia dos portugueses? Usar a nossa terra para enriquecer. E esse uso da nossa terra foi principalmente para poder plantar açúcar, que são os engenhos, lá no Nordeste. Mas também, aí que está o detalhe, ó, na região de São Paulo, apareceram alguns pequenos engenhos. Ó, a maioria ficava no Nordeste, ficava lá em Pernambuco, mas também tinha engenho no Sudeste, certo? Além disso, não precisa grifar mais. Terceiro parágrafo, continuando. Além disso, atividades como a dos mascates, a pecuária, a coleta de drogas do sertão, o plantio de algodão e tabaco, levaram os colonizadores para as áreas do interior do território. No entanto, grifem isso daí para mim, última linha, né, do terceiro parágrafo, penúltimo, na verdade. No entanto, isso daqui vai ser fundamental, ó. Quem sistematicamente ocupou em conhecer e explorar o território do Brasil foram os bandeirantes paulistas. Já ouviram falar nessas figuras? Nos bandeirantes? Estão ligados? Eles que vão ser os responsáveis por essa... Escrevam isso aí para mim, logo embaixo dos mascates, vai, por favor. Coloca isso daí para mim, ó. Bandeirantes igual responsáveis pela descoberta do interior do Brasil. Tá escritinho aí. Continuando, só para finalizar. Não precisa grifar esse comecinho do 4º parágrafo, certo? Mas acompanhe, ó. Com o fracasso dos engenhos no Sudeste, os paulistas, os habitantes de São Paulo, grife isso aí agora para mim, ó. Os habitantes de São Paulo passaram a buscar outras ocupações. Ponto, só até aí. Naquele momento, as invasões dos holandeses no Nordeste, como vimos lá no começo do módulo, interrompeu boa parte do fluxo de escravos africanos para o Brasil. No meio do parágrafo, ó, para grifar, com isso, acharam? Sim. Com isso, primeira, segunda, terceira, quarta linha, para quem está perdido. Com isso, grupos de paulistas se lançaram na captura de indígenas
para sustentar o comércio com regiões sob domínio português. Grifem até aí. Escrevam na frente para mim. Embaixo do que vocês colocaram aí de bandeirantes, ó, vocês têm esse espaço todo. Escrevam para mim, por favor. Expedições para capturar indígenas e vender como escravos expedições para capturar indígenas e vender como escravos para sustentar a economia. Tá escritinho aí, ó. Ou seja, esses bandeirantes andavam pelo território para capturar indígena e vender o indígena como escravo. Beleza? Essas são as expedições dessas bandeiras, desses paulistas. Tá claro isso? Beleza? Beleza. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar mais uma tarefa para vocês ou tá bom? Tá bom de tarefa, né? Vocês têm prova essa semana. Tá bom. Eu tô fazendo prova e vendo essa live, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Então chega, gente. Valeu.